em nossa interatividade, nós tínhamos algumas alternativas que falavam sobre o tipo de relação em diferentes abordagens. E pedimos para assinalar qual seria a incorreta. Resposta: alternativa E, tradicional, interação entre alunos. Então, na abordagem tradicional, não é esperada, não é fomentada a interação entre alunos, porque o que se busca é o foco de cada aluno na figura do professor, na sua autoridade, no conhecimento que ele é capaz de transmitir. Bom, agora iniciaremos uma outra abordagem que hoje em dia já tem um certo conhecimento, né? Popularmente já foi mais disseminada, que é a psicanálise. O seu criador, Sigmund Freud, viveu a maior parte da sua vida no final do século XIX, depois no século XX, quando de fato ele estabeleceu sua teoria. Ele era médico, não é? E ele é conhecido como o pai da psicanálise. Essa é uma teoria muito vasta e nós vamos tentar, né, focar mais em como ela contribui para o nosso campo do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, em relação à educação, nós vamos ver que a abordagem traz um tema provocativo, a ideia de que a educação é uma relação impossível. Vamos ver o que é isso. Também, quando ele falar da relação professor-aluno, não é, vai aparecer um conceito importante, a ideia do lugar da transferência nessa relação, tá? E nós vamos ver que a abordagem psicanalítica, ela tem uma afinidade grande com uma pedagogia não diretiva, não é? A ideia de que a seta vai do aluno para o professor e com uma inspiração que seria mais próxima ao inatismo. Bom, destacando alguns conceitos básicos para entendermos da psicanálise, nós vemos que, inconsciente. Então, para a psicanálise, existe uma ideia fundamental que é: nós, seres humanos, somos em grande parte determinados por uma parte interna de nós mesmos sobre a qual nós não temos consciência. Então, aquela imagem de um iceberg que nós conhecemos, né, o gelo, existe uma ponta que está visível, que ela é bem pequena, e grande parte do bloco ele está invisível. Para Freud, a nossa mente é assim, só uma pequena parte é aquilo que é consciente, que nós percebemos voluntariamente, mas existe uma grande parte de desejos, sentimentos, pensamentos que nós não temos consciência. A sexualidade, esse é um tema também um pouco controverso da psicanálise, porque alguns acham que a psicanálise fala de uma sexualidade genital, de uma relação entre adultos, e na verdade não é isso. O que o Freud vai dizer é a ideia da sexualidade como uma energia básica, a libido, não é? Que existe desde bebê em todos nós. Uma energia que faz com que nós nos liguemos através de relações de prazer, seja com o nosso corpo, seja com outros objetos. E isso vai, claro, caminhar para uma relação de prazer, de uma escolha amorosa adulta. Mas não é só isso. Por quê? Ele vai dizer que, conforme as etapas do nosso desenvolvimento, em cada idade, ou mais ou menos cada fase da nossa vida, essa energia que busca prazer vai estar concentrada em áreas diferentes. Então, para o bebê pequeno, ele fala da fase oral. Então, todo o prazer que o bebê vive na vida é fácil nós identificarmos. Acontece através da boca. Então, é o que ele suga, é o que ele mama, é o que ele morde. Ele conhece o mundo pela boca, não é? E é esse o modelo de relação dessa fase, né? Um prazer que vem pela região da boca que está mais desenvolvida. Aos poucos, a criança cresce, começa a caminhar, então os músculos começam a ter um papel mais forte, né, da motilidade. E o que também? A ideia do controle esfincteriano. A criança vai parar de usar fralda, não é? E vai ser obrigada a controlar uma parte do seu corpo que socialmente, né, deve acontecer num espaço reservado e tudo mais, né? Agora começa a fase anal. Por quê? Porque é o momento em que a criança vai estar muito concentrada nesse movimento anal, de reter, de expulsar, não é? Como vai ser a reação dele frente às fezes que ele produz, né? Aquela alegria de uma coisa que ele é capaz de produzir, ou se ele vai ficar com medo daquilo que sai do corpo dele. Então, esse modelo, não é, de relação anal, né, como uma fase importante da vida, onde a criança tem prazer e ela vai começar a viver repressões também, né? Do que é feio, do que é certo. Isso vai ficar mais forte nessa fase. A fase fálica é a fase seguinte que o bebê começa a explorar os genitais. E é comum o bebê fazer isso, né? Seja menino ou menina, essa parte vai ficar mais também sensorialmente sensível, não é?
Então, para Freud, isso é importante, isso é natural do desenvolvimento, conhecer essa parte do corpo, não é? É uma idade, inclusive, que a criança cria fantasias, né, sobre o que é um menino, o que é uma menina, né, por que acontecem essas diferenças. A criança começa a se envolver com esses temas. Depois vem um período, por volta de 5, 6 anos, enfim, que a criança se desinteressa do próprio corpo, né, dessa questão mais excitada e tal, porque ela vai estar direcionada para a escola, é a fase de latência, em que ela vai estar mais voltada para conhecer, aprender. E mais lá para frente, a partir da adolescência, vem a fase genital, que é um momento, aí sim, de uma revivescência, né, dessa redescoberta da sexualidade para uma escolha dos parceiros afetivos, não é? Então, esse momento da criança é um momento em que ela vai vivendo as partes isoladas do corpo, pulsões parciais, que o Freud fala, até na vida adulta a gente procurar integrar tudo isso no nosso dia a dia, não é? Então, como eu dizia, tem um momento importante em que a criança está ligada à descoberta do próprio corpo e que é natural ela ter curiosidade, não é? De onde eu vim, como nascem os bebês, não é? Para que serve, não é? As partes do corpo, as partes genitais. Então, todo esse interesse sobre a própria sexualidade, sobre a origem, não é? Freud vai insistir que é legítimo e é importante, faz parte da criança viver esse momento de pergunta, não é? E isso gera certa angústia, né? Porque a criança não tem uma capacidade de entender o que acontece, né? Existe a chamada angústia de castração, né? Então, às vezes, o menino acredita que se ele pensar muito nessas coisas, perguntar muito sobre isso, ele pode ter algum tipo de punição, não é? Que ele pode perder, não é? A parte genital dele, que ele pode ser reprimido. Então, tem fantasias difíceis nessa idade, não é? Então, a gente vê que o desejo de conhecer, de saber, ele está muito ligado a essas funções corporais, não é? Eu ser capaz de dominar alguma coisa, pensando no modelo anal, não é? Eu sou capaz de controlar as fezes, ou eu sou capaz de expor, de falar, não é? A oralidade. Então, todos esses modelos de relação vão estar presentes no conhecimento, quando a gente for aprender, né? Então, a ideia de saber e de poder vão estar juntas na sua origem, para a psicanálise, não é? Rapidamente também, nós sabemos que o Freud, ele fala do inconsciente, né, como aquilo que nós dissemos, algo que não está acessível à minha consciência, não é? Mas que existem elementos pré-conscientes também. Então, é um número de telefone que eu não estou pensando agora, mas se alguém me pergunta, eu sou capaz de lembrar, não é? O que eu comi ontem no almoço, eu posso ser capaz de lembrar. São coisas pré-conscientes. E é claro, a consciência é aquilo que nos permite estar guiando, conversando, não é? Enfim, agindo na vida normal. O modelo dinâmico, não é? Freud vai falar de uma outra dimensão da nossa mente, não é? Que isso é bem conhecido também, que nós somos divididos, né, compostos por 3 perspectivas que existem dentro da gente, não é? O ego seria também essa parte mais centrada, racional, que é o que me permite me relacionar no mundo, não é? O id seria essa parte impulsiva, não é? Então, na criança isso é muito evidente. Ela vê um brinquedo que ela quer, ela corre para pegar, não é? Ela não pensa se é de uma outra criança ou não. Ela tem um desejo e ela pega. É um impulso do id, não é? O ego é aquilo que vai vir e vai falar, pera, você não pode pegar, isso não é seu, que vem a razão. E o superego seria uma parte que todos nós temos também, que está ligado à nossa consciência moral. Isso eu devo fazer, isso eu não devo, isso é aprovável, isso é reprovável, não é? É a nossa consciência moral que vai se desenvolvendo também. Então, para a psicanálise, um outro aspecto, pensando que isso tudo vai depois desembocar na relação educativa, não é? Nós somos seres em conflito. Então, ao mesmo tempo que nós temos um impulso, um movimento de vida, de buscar o outro, buscar o objeto, buscar conhecer o ambiente, não é? Nós também temos um movimento que ele fala, uma pulsão de morte, uma pulsão destrutiva e autodestrutiva, não é? Que nos leva, por exemplo, a evitar qualquer conflito, a não querer se movimentar, uma situação meio que de inércia, meio inanimada. Quando estamos numa depressão, por exemplo, mais profunda, é como se essa pulsão de morte estivesse prevalecendo, não é? Eu não consigo sair da cama, eu não consigo enfrentar as coisas da vida, não é? Um outro conflito vai ser eu e o outro. Então, todos esses desejos que nós falamos, o id, não é? Do que eu quero, do que eu gosto, do meu impulso, não é?
para que eu viva em sociedade, eu vou ter que modular isso, o quê? Com a percepção do outro, não é? O que o outro me impõe, o que o outro me faz retroceder, não é? E nesse interjogo, as relações com a família e com a escola vão ser muito importantes para influenciar esse modelo, essa dinâmica que cada um vai ter, não é? Então, essa repressão, né, ou esse cerceamento que a criança pode ir sentindo pelo pai, pela mãe, pela escola, né, externo, que vai dizer pode ou não pode, vai se somar a toda essa angústia interna, muitas vezes, né, de algo que ela quer fazer, mas que ela também teme realizar. E aí a psicanálise diz também que nesses conflitos todos, né, nós temos alguns mecanismos de defesa, e o nome diz que eles são necessários, né, para defender o nosso equilíbrio psíquico. Então, um deles, por exemplo, é a negação, né? Quando imaginamos, né, às vezes eu posso ser uma pessoa casada, né? Então eu vejo passar uma pessoa que eu sinto uma certa atração. Eu posso negar aquilo? Não senti nada, não, né? Porque para mim talvez seja muito conflitivo perceber que, mesmo casada, eu possa ter aquele tipo de atração, não é? A projeção é uma forma em que eu não aceito uma coisa que eu estou sentindo e eu acho que é o outro que está provocando, né? Então, você que está bravo comigo, quando na verdade eu é que estou brava com a pessoa. Formação reativa e várias outras. Um aspecto que é importante, o Freud vai falar também que além desses mecanismos de defesa, que às vezes, né, surgem quando a gente não lida com o conflito, a sublimação é muito importante. Então, aquele impulso de conhecer o próprio corpo, ele vai ser direcionado para o quê? Conhecer através da arte, da ciência, da educação, não é? Então, por exemplo, uma criança pequena que gosta de brincar com as fezes e quer mexer para ver o que é aquilo, a gente pode oferecer argila, a gente pode ensinar ela a explorar, não daquela forma que é até perigosa, mas que ela possa desenvolver a curiosidade dela, não é? No começo, Freud achava que a educação era capaz, então, de diminuir a repressão das pessoas, né? Que a sociedade era muito repressiva, tornava as pessoas neuróticas, infelizes, e que seria possível que a educação ajudasse, digamos, as pessoas a serem mais felizes. Isso foi no começo, porque aos poucos ele foi percebendo, né, que esse conflito, essa repressão, que eu não posso ser dominado por todos os meus impulsos, ela é necessária. Então, a escola vai precisar trabalhar nessa fronteira entre permitir, não é, uma repressão necessária, mas também favorecer a expressão dos impulsos, a curiosidade, o interesse. Então, vai ter uma tensão muito grande ali desse manejo, não é? E o professor vai ter esse lugar, não é? Quer dizer, de não proibir a curiosidade da criança, e quando ela é pequena, por exemplo, sobre o próprio corpo, não é? Mas poder ouvir essas dúvidas e direcionar para um conhecimento mais científico e importante para o desenvolvimento, não é? Então, pensando, por exemplo, no tema da educação sexual, é uma colaboração importante da psicanálise para as escolas, é que nós devemos dirigir a nossa ação por uma ética da verdade. Então, é legítimo a criança ter curiosidade e ela precisa saber as informações. Claro que, aos poucos, de acordo com a idade da criança, mas que nós temos que ser verdadeiros, sem dizer que é certo, sem dizer que é errado, que ela não pode pensar naquilo, sem puramente reprimir, mas integrar a sexualidade na vida da criança, né? Então, aí fica para a gente refletir um pouco, né? Será que a nossa sociedade, como ela lida, não é, com essa questão da sexualidade, não é? Por um lado, parece mais permissiva, existe uma certa sexualização precoce, roupas, né, formas de dançar, de crianças pequenas. Por outro lado, será que não existe uma hipocrisia, não é? Uma dificuldade de falar verdadeiramente das questões? Então, fica algo aí para refletir. Vamos então para uma interatividade. Ao defender as contribuições da psicanálise à educação, Freud defende que, alternativa A, o professor deve reprimir firmemente a expressão dos impulsos infantis. Alternativa B, o professor deve ignorar a expressão dos impulsos infantis. Alternativa C, o professor deve evitar tratar de temas ligados à sexualidade. Alternativa D,
O professor deve acolher e sanar as dúvidas infantis sobre a sexualidade. Alternativa E, o professor não deve reprimir as crianças. Vamos refletir um pouco e já comentamos.